Estou de volta no canal, galera. É o seguinte, pegou muita view, eu fiquei muito feliz com o vídeo que eu fiz ensinando como criar um aplicativo utilizando JavaScript puro, só que é web app, né? Aí tem sempre aqueles caras que falam, mas é web app, não é nativo, não sei o que. Verdade, mas o web app hoje funciona muito bem, eu sou fã de web app. Tá? Inclusive, se você quer aprender, todos os links estão aqui na descrição do pacote Full Stack, para você ser um desenvolvedor Full Stack e desenvolver qualquer site, sistema e aplicativo, mas não é sobre isso o vídeo. O vídeo hoje é que a gente vai criar de fato um aplicativo nativo, a gente vai utilizar um emulador, você pode testar no seu celular depois se você quiser, iOS, Android, enfim. Tá? Mas antes mesmo da gente começar esse tutorial, eu conto com a sua inscrição, com o seu like. Porque como você sabe, hoje minha atividade primária é na Dunk Code, né? Eu tenho meu dia inteiro para gerenciar uma empresa com quase 100 mil alunos, gravar aula para os cursos novos que eu estou lançando, atualizar os cursos, cuidar da infraestrutura da plataforma, da programação, sou eu que faço tudo. Então, vocês não têm noção a energia que eu poderia estar economizando, né, para a plataforma, mas que eu venho aqui no YouTube trazer esses tutoriais para vocês. Então, por favor, se inscreve porque ajuda muito, beleza? Sem mais delongas, vamos para a tela do computador começar a criar nosso aplicativo nativo. Bora! Muito bem, eu vou assumir que você já tem o seu emulador ligado aí pra gente não perder tempo, certo? E a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o meu prompt de comando digitando aqui cmd, beleza? Deixa o meu prompt vir aqui. E eu vou começar um projeto do zero. E eu vou utilizar o Expo, tá? Até por causa que o próprio React Native tá recomendando a gente utilizar isso. Então, no próprio desktop, eu vou vir pra cá. Eu vou dar Expo init cronômetro YouTube, o nome do meu projeto, você pode dar o nome que quiser, beleza? Então vamos começar aqui o nosso projeto. Eu vou querer que seja um projeto branco, que é o padrão que eu gosto. Deixa fazer a instalação das coisas que tem que ser feita, instalar dependência de JavaScript, enfim. E se demorar muito, eu pauso a aula. Muito bem, eu instalei com sucesso, iniciei o projeto com sucesso. Eu vou navegar para a pasta do projeto agora. E a gente vai navegar para a pasta aqui cd, para o nome do projeto que eu criei, cronômetro e YouTube, beleza? Vamos instalar umas dependências aqui que eu preciso para o meu projeto, que é basicamente do Expo para a gente conseguir reproduzir áudio. Então eu vou colocar aqui, ó, Expo install Expo AV, beleza? Então vamos instalar aí essa dependência que a gente precisa. Se demorar um pouquinho novamente, eu pauso a aula, por causa que são dependências que a gente precisa. Beleza, a princípio foi instalado com sucesso. Agora, o próximo passo é a gente iniciar o nosso projeto para ver se está tudo certo. E para isso eu vou dar um expo start dentro dessa minha pastinha aqui, senão não funciona, beleza? Aqui está ligando nosso servidor local para a gente conseguir reproduzir de fato, né? Então, como eu já estou com o meu emulador ligado, o legal do Expo é que eu posso reproduzir em iOS, eu posso reproduzir no Android mesmo, né? No caso aqui, eu estou com o meu Android do lado com o meu iOS também. Se eu quiser, eu reproduzo ele. Como eu já fiz um tutorial aqui no canal, inclusive, ensinando como você configura esse ambiente aqui que eu estou mostrando, tá? No próprio canal tem um vídeo onde eu ensino como configurar esse ambiente. Mas eu vou rodar no emulador para a gente ver tudo acontecendo em tempo real, então eu vou clicar nessa opçãozinha aqui e deixa iniciar aqui no meu emulador, tá? Se acontecer algum erro, a gente vai arrumar, mas geralmente um projetinho em branco não tem muito que dar errado, né? Mas vamos lá, deixa iniciar, compilar. Tá compilando aqui o nosso JavaScript base. Muito bem, nenhum erro, isso é muito bom, apesar de ser uma coisa básica, né, que isso daqui que está funcionando, geralmente acontece, não é geralmente, mas de vez em quando acontecem erros, tá? Mas graças a Deus está tudo certo. Vamos agora abrir o nosso projeto, eu vou utilizar o Visual Studio Code, a minha preferência. Eu vou utilizar o projeto que eu acabei de criar, que se chama Cronômetro YouTube, deixa eu abrir ele. E aqui a gente já tem alguns arquivos, certo? Que é o app.json para a gente modificar, enfim, obviamente que no curso de desenvolvimento de app eu explico tudo isso daqui. Mas isso daqui é basicamente configurações do projeto, como o meu ícone, splash screen, enfim. O que a gente vai trabalhar é o app.js. Para este tutorial ficar simples, a única coisa que... Esse daqui vai ser o único arquivo, tá? Que a gente vai trabalhar justamente para não complicar, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é deletar esses estilos, eu vou deixar ele vazio. E nesse render aqui, eu já vou mexer, que é basicamente, como vocês podem perceber, ó, Open Up App.js, deixa eu aqui abrir o meu... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu deixar desse jeito minimizado para a gente ficar com o emulador aqui e o editor de código a gente vai deixar aqui. Assim, se eu der um Ctrl B, a gente consegue trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Se eu modificar qualquer coisa aqui e for atualizar,
perceba que modificou e está lá em cima todo zoado, todo bugado por causa que eu tirei o estilo. Mas a gente sabe que está atualizando em tempo real. Show de bola. Só que eu vou fazer aqui de um jeito que eu gosto de trabalhar melhor, que é, deixa eu mudar, eu vou fazer Sport, Default, Class, App, Extends, React.component. Dá no mesmo os dois, tá? Isso aqui é uma preferência minha, tá? Aqui eu vou colocar um construtor que vai ter o props, tá? No construtor eu gosto de colocar o super props. Novamente, isso daqui é um boilerplate básico, né? Uma preferência minha para iniciar um projeto. E aqui a gente vai começar a trabalhar com algumas coisas. Que o primeiro é o estado. A gente precisa ter o estado que eu vou setar. E eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Selecionado igual false, beleza? Eu vou ter um timeout, que eu vou deixar como null. Talvez eu nem venha a utilizar isso, mas enfim, vamos deixar aqui, tá? E vamos salvar. Beleza? A princípio nenhum erro, show de bola. Bom, tem uma coisa, na verdade já teve um erro que é por causa que eu não tenho o render, né, sendo feito. Eu preciso estar renderizando alguma coisa, a gente já vai resolver isso. Mas antes, para o propósito de debug, eu vou dar um console.disable yellowbox igual a true. Eu não quero que apareça nada de yellowbox de warning, senão eles avisam se tiver alguma coisa, tá? Vamos consertar esse erro do render fazendo o seguinte, criando um método aqui, render, e eu já vou dar um return desse jeito aqui, e eu vou colocar uma view desse jeito aqui, e creio que já é para assumir o erro. Deixa eu ver. Vamos lá. Colocando essa view aqui já é para assumir o erro. Vamos ver. Então eu coloquei só um textinho ali dentro, olá, para atualizar, que às vezes não atualiza. Enfim, tá funcionando. Beleza, então, por enquanto, deixa esse olá aqui, olá mundo, né? Enfim, a gente já vai trocar. O render, se você não sabe, no React ou no React Native, é basicamente o que vai renderizar, certo? E toda vez que isso daqui é chamado novamente, a gente tem que trocar um estado para isso acontecer, que é justamente o que a gente começou aqui em cima. Então, no nosso cronômetro, eu preciso ter uma contagem definida. Cronômetro não, né? É tipo um timer, né? O pessoal, eu falei cronômetro, mas é um timer, que basicamente começa a contagem e quando chega em 0, toca o alarme. E então foi para isso que a gente instalou aquela dependência no início da aula pro som, né, para tocar o som. Inclusive, a gente já pode vir aqui, tá? Eu quero que você dê um import. A gente vai colocar áudio desse jeito aqui, from expo ave. Foi o que a gente importou ali no início, beleza? A dependência que a gente instalou agora a gente está importando. Ok, o próximo passo é a gente criar um método assíncrono que só vai servir para carregar o nosso som, certo? E tocar ele. Então eu vou colocar aqui async, tocar alarme, desse jeito aqui. Aqui a gente basicamente vai ter o seguinte, ó, o sound object, que eu vou colocar aqui, ó, this.sound object, vai ser igual a new audio.sound. Isso daqui é para tocar o nosso alarme, né, quando for o momento. Então eu vou dar aqui um try e um catch, porque pode falhar. Beleza? E aqui eu vou pegar o erro, enfim, caso eu queira depois tratar. Mas aqui dentro eu vou colocar await, justamente porque é assíncrono, this.soundObject.load async, beleza? E eu vou colocar aqui o require para onde está o meu arquivo de som. Então eu estou tendo aqui um alarme.mp3, beleza? Vocês podem pegar do projeto original que tem esse somzinho, que é basicamente um som de alarme, tá? Eu já vou colocar ele dentro da pasta do projeto. Bom, agora eu quero também await this.soundObject.playAsync para rodar de fato o meu áudio, beleza? Porém, aqui me deu um erro justamente por causa que na minha pasta, se eu der um Ctrl B, não existe nada chamado de alarme MP3, eu preciso importar. Então, eu vou pausar aqui a aula rapidinho enquanto eu arrasto o meu arquivo para ali, beleza? Então, eu basicamente peguei o meu alarme.mp3 e joguei para a pasta do projeto e o erro sumiu, justamente por causa que agora ele está sendo importado corretamente. Se eu colocasse outro nome de um arquivo aqui que não existe, o erro iria voltar, mas como o alarme mp3 existe, pronto. Beleza, então, eu já tenho aqui o som do alarme, a gente pode dar continuidade, certo? Bom, a gente vai ter outro método que eu vou chamar que vai ser pressionado. O pressionado, ele vai ser uma forma de eu dizer que eu quero que comece o timer, certo? Então, aqui eu vou colocar o pressionado, eu vou utilizar aqui desse jeito. E aqui, dentro dessa função pressionado, eu vou criar um intervalo de tempo. Então, var intervalo vai ser igual a setInterval
desse jeito aqui, vai ter uma função, certo? Desse jeito aqui, vai ser chamado a cada 1 segundo, e aqui dentro eu vou ter o seguinte, this.setState, a gente quer alterar o estado padrão, this.setState, e eu vou colocar aqui a contagem que a gente colocou lá no início, vai ser this.state.contagem -1, beleza? E aí, se chegar em 0 é por causa que o nosso timer zerou. Então, if this.state.contagem for igual a 0, quer dizer, ó, meu cronômetro chegou em 0, beleza, então agora a gente vai tocar dizendo que chegou em 0, né, aqui o timer, desculpa, timer, cronômetro, enfim, que chegou em 0, então tá na hora da gente tocar o alarme. Mas antes eu vou dar um clear interval, eu não quero mais que chame esse intervalo de novo, então eu vou chamar essa variável, que eu coloquei o intervalo dentro dela. O próximo passo daí é a gente resetar os nossos estados, isso daqui é uma boa prática para a aplicação voltar ao seu estado original. Então eu vou colocar this.setState, como eu declarei tudo na mão, aqui ó, eu coloquei tudo na mão, aqui eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas o ideal seria ter uma constante, mas aí é uma aplicação pequena, não tem problema. Agora o próximo é this.tocar alarme, o método que a gente criou ali em cima, beleza? E eu vou dar aqui um alerta só para dizer que acabou, beleza? Podemos atualizar e a princípio não tem nenhum erro ainda. Show? Bom, então agora a gente vai vir aqui dentro desse render, certo? E a gente vai chamar uma função. Eu quero colocar essa função para eu conseguir fazer algumas validações dentro dela antes de renderizar. Então, nessa view aqui, eu simplesmente vou colocar a função que vai ser criada agora, que eu vou chamar de display cronômetro, tá? Ou display timer, aí o que vocês quiserem. Então, aqui, ó, display timer, desse jeito aqui, beleza? Vamos criar aqui um arrow, desse jeito aqui. E o display timer, a gente vai fazer e vai colocar aqui, ó, this, vou colocar aqui entre chaves, this.displayTimer. Atualizar. Vamos vir aqui. Beleza? E agora, nessa função a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente vai ter um contador, pelo menos foi desse jeito que eu fiz, obviamente que deve ter várias formas, mas vamos lá. A gente vai ter o var contadores, que vai ser um array. Eu vou rodar um looping, igual eu fiz no projetinho que a gente criou com JavaScript, para adicionar tudo numa lista, para eu puxar dinamicamente depois. Então eu vou colocar aqui var i igual a 0, o i vai ser menor ou igual a 60 e mais. No caso, desculpa, vamos começar em 1, né? Beleza, agora contadores.push, a gente quer colocar no final do array toda vez um picker.item, pegar esse componente próprio do React Native. A label que vai colocar dentro dele eu vou chamar que vai ser i.toString, desse jeito aqui, e a gente pode fechar as chaves. O valor que eu vou colocar vai ser também i.toString, desse jeito, eu quero converter para string, né, o meu número inteiro. E aqui a gente pode fechar, beleza? A gente só precisa fazer mais algumas importações aqui, que é justamente esse picker que eu vou estar utilizando. Então, além do style sheet, text, view, no caso eu tinha um picker aqui, eu achava que eu tinha que incluir. Eu achava que tinha que incluir, mas não precisava. Mas aqui, pessoal, já vamos incluir mais algumas coisas que a gente vai utilizar, que é o touchable opacity, tá? Que é para fazer o nosso botão. Então, coloca uma vírgula e escreve aqui, ó, touchable opacity, desse jeito aqui. Beleza? Então, a gente está criando um array e a gente está colocando 60 vezes esses itens, que cada item desse é um número para selecionar, né? Que é de 1 a 60 segundos, que é do jeito que eu estou fazendo. Beleza? Aí vocês podem expandir depois, caso vocês queiram fazer hora, enfim. Beleza? Bom, depois que a gente fez isso, tá na hora da gente fazer algumas validações para ver o que vai ser renderizado. Então, if this.state.selecionado for igual a false, desse jeito aqui, a gente vai retornar uma coisa. Caso contrário, a gente retorna outra. Vamos retornar primeiro caso a gente não tenha selecionado o tempo que a gente quer. Então aqui a gente vai dar um return bem grande, que vai ser o que a gente vai renderizar. Então vamos lá. Nesse return, vamos colocar uma view, tá? Por enquanto sem estilo, depois a gente aplica. Depois eu vou querer um text, desse jeito aqui. Esse text eu vou dizer assim, ó, selecione o tempo para o timer, tá? E depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o picker, que é esse componente aqui para selecionar. O picker,
ele vai ter basicamente, a gente vai colocar um primeiro item que vai ser o picker.item, certo? Desse jeito aqui. Label, que eu vou chamar de selecione o tempo, que é basicamente uma select box sem nada, né? Para dizer para o usuário que ele precisa marcar alguma coisa, e o value vai ser selecione o tempo. Desse jeito aqui, desse jeito aqui. Deixa eu vir aqui pro final, deixa eu ver se eu consigo expandir um pouquinho. E é basicamente isso, deixa eu atualizar. E a gente não tem nenhum erro, isso é muito bom, pessoal, por causa que desenvolvimento mobile, quando a gente faz assim direto, geralmente acontece alguns erros. Estou bem feliz que por enquanto não aconteceu nada. Bom, a gente precisa colocar um evento aqui, que é quando alterar este valor. Então, eu vou colocar aqui nesse próprio picker o seguinte, on value change, que é quando a gente troca, é tipo o evento da select box que a gente tem no JavaScript. Eu vou colocar o seguinte, tá? A gente vai vir aqui, vai abrir essas chaves. Eu vou colocar esse parênteses aqui que vai ser o value e o index para eu recuperar exatamente o que foi selecionado. E aí eu vou chamar uma função que vai ser o próprio setState. E aí no meu setState eu vou colocar o seguinte, selecionado true e a contagem vai ser o valor que o meu usuário definiu. Simples, né? Beleza. Então agora a gente pode rodar um looping aqui dentro, certo? Que vai ser, na verdade nem precisa um looping, a gente só joga contadores aqui, é para funcionar a princípio. Vamos testar, que é como se já estivesse percorrendo todo o array. Vamos salvar. E olha que legal, tudo puxando de 1 até 60 e a gente pode selecionar e a tela ficou branca. Por quê? Porque a gente trocou o estado que agora está como true. Como está true agora o meu estado, não está mais igual a false, entra nesse negócio aqui que está vazio. Beleza, pessoal, a gente já podemos dizer que a gente já está quase no final. Eu vou fazer o seguinte agora, nesse else aqui, a gente vai retornar o seguinte, o tempo que o nosso usuário selecionou para dar um feedback para ele, certo? Então eu vou dar um return aqui, abri e fechei parênteses, e aqui eu vou dar uma view, tá? Eu gosto, enfim, talvez não precisasse dessa view, mas como eu não estou muito preocupado com a estilização no momento, a gente pode fazer, então vamos colocar um text, e dentro desse text a gente vai colocar a contagem, né? Só para a gente ver ali que foi selecionado mesmo. Eu vou colocar 2 pontos e eu vou utilizar aqui um macete que tem para quebrar a linha no React Native, que é colocando assim. Eu vou quebrar 2 vezes a linha e aí eu vou colocar aqui, ó, this.state.contagem desse jeito, só que eu preciso colocar também desse jeito aqui. E eu vou salvar. Vamos selecionar o tempo. E aí, contagem 4. Beleza, muito bom. Só vai estar faltando a gente fazer o evento final para começar o timer e aí fazer uma estilização final ali, tá? Bom, então agora que a gente tem essa contagem, vamos criar um botão, pessoal, para basicamente quando clicar começar o timer, certo? E para isso a gente vai utilizar aqui um touchable opacity, desse jeito aqui, e eu vou ter o evento onPress, certo? E esse evento onPress vai receber justamente aquele evento que a gente criou no início, que vai ser o this.pressionado. Percebam que eu coloquei esse parênteses aqui, que é justamente para chamar só quando clicou, beleza? E eu vou dizer que o texto desse touchable opacity vai ser que text começar. E aqui já para a gente ter a funcionalidade básica, pessoal, só que a gente está sem estilo, a gente vai fazer a estilização no final. Então aqui, estado inicial da nossa aplicação, selecione o tempo para o timer, vamos colocar aqui um tempo de 4 segundos, começar, e deu um erro dizendo que undefined is not an object evaluating this.setState. Então, a gente tem um erro aqui, para eu não perder muito tempo, deixa eu pausar para ver o que aconteceu. Bom, pessoal, só uma correção aqui meio tola, tá? Eu já até testei, já tá funcionando. A gente vai utilizar essas arrows functions aqui só para a gente conseguir acessar o estado, tá? É meio que um padrão que a gente tem que seguir aqui no React Native, principalmente quando a gente está manipulando os estados, como é o caso aqui, tá? Fazendo essa alteração aqui, trocando function utilizando aqui essa nomenclatura, a gente consegue fazer funcionar normalmente. Então, se vocês forem perceber, deixa eu selecionar aqui, por exemplo, 10. Se eu colocar começar, vocês vão perceber que já vai estar funcionando. A única coisa que eu mudei foi que agora eu fiz dessa forma aqui, ao invés de utilizar o function, certo? Inclusive vai chegar em 0 aqui, vocês vão ver que já está funcionando.
Show de bola, então a gente tem o nosso cronômetro pronto. É isso aí, a gente conseguiu fazer, chegamos ao fim. Só que isso daqui tá muito feio, então deixa eu passar um pouco o básico de estilização no React Native para vocês. Então vamos vir aqui, ó, nesse style que a gente deixou vazio, a gente vai colocar algumas coisas aqui, certo? Então, na verdade, só vai ter duas que eu vou colocar uma estilização para box, vai ser box, timer, select. Desse jeito aqui, eu vou abrir e fechar as chaves. Display, eu vou colocar como flex. Depois eu vou ter um background color. E eu gosto de roxo, né? Então a gente vai colocar esse código hexadecimal aqui, que vai ser 934CFF. A gente vai colocar mais uma propriedade que é height. Eu vou usar um macete aqui para pegar 100% da altura do meu dispositivo. E eu vou deixar tudo alinhado no centro. Desse jeito aqui. Beleza? Bom, vamos criar aqui outra que eu vou utilizar para o botãozinho, que vai ser BTN, tá? E o meu BTN ele vai ter um background color. Eu peguei e escolhi este código hexadecimal, que vai ser o 5F32A8, beleza? Vamos colocar uma vírgula aqui. Padding, a gente pode colocar 10 em tudo. E eu vou colocar uma border radius de, só faltou aqui colocar os dois pontos. Vamos colocar uma border radius de 20, fica bacana. Tá, vamos atualizar. Agora a gente precisa aplicar esses estilos. Como é que a gente faz isso? Agora deixa eu aumentar isso daqui, senão não vai dar, né? Então vamos começar a colocar esses estilos aqui. Tá? Eu quero que vocês vão no código de vocês e a gente já está com todos os componentes prontos. A gente basicamente precisa dar uma estilizada básica. Então vamos aqui nesse primeiro return que a gente tem, vocês vão colocar o seguinte, colocar o style aqui, igual, vocês vão abrir e fechar chaves e vão colocar styles.boxTimerSelected, beleza? Depois nesse text aqui eu vou colocar um texto, uma propriedade inline, que é também justamente para ensinar para vocês as diversas formas que a gente pode fazer no React Native. Então aqui eu peguei um estilo que eu defini nesse mesmo arquivo. Eu posso também vir aqui, dar um igual, e eu vou colocar duas vezes as chaves, que é a mesma coisa que eu estivesse chamando aqui, só que eu vou estilizar de forma inline. Então eu posso dar um text align center. Isso daqui é basicamente CSS, só que seguindo aí uma nomenclatura um pouquinho diferente, né? Então, e aqui eu vou colocar uma cor branca. Desse jeito aqui, só que isso daqui vai dar erro se eu não colocar no formato de string. E por último eu posso dar uma margem top, eu vou deixar de 50, acho que vai ficar legal. Deixa eu atualizar. E aí já está com outra cara, já está agora roxo, no caso, né? Deixa eu ver aqui uma coisa com vocês. Selecione o timer. Beleza, então vamos agora vir aqui no nosso picker, que a gente precisa. E o meu picker, eu também vou dar um estilo nele, que vai ser o seguinte, ó, vai ter um style aqui. Eu vou colocar inline também, beleza? Então eu vou fazer aqui, ó, o widget eu vou colocar uns 200 e o height eu vou colocar 30. Deixa eu ver como é que fica. E aí, já melhorou um pouco a aparência, né? Lembrando que esse componente aqui em iOS ele é diferente, tá? Mas daí vocês podem testar quem tiver iOS e ver aí, certo? Beleza, eu vou deixar só isso, eu não tenho muito o que fazer, vocês podem depois ver a documentação e estilizar esse projetinho por conta própria, beleza? E aqui, agora a gente vai estilizar outra parte, que é basicamente, deixa eu reaproveitar esse estilo, deixa eu vir nessa view, dar um espaço e fazer aqui. Na contagem eu posso reaproveitar isso daqui, lembrando, galera, que o ideal é eu mesmo ir lá e criar o estilo para o texto. Eu só estou fazendo aqui para demonstrar para vocês as diversas formas que a gente tem para aplicar estilo no React Native, tá? Não é o ideal fazer esse inline, eu só estou fazendo esse estilo inline para vocês verem novamente as diversas formas que tem, certo? Beleza, então, acho que é isso. A gente pode agora, vir nesta, a gente tem uma view aqui que está dando a nossa contagem, a gente colocou aqui também. E a gente pode no Touchable Opacity fazer o seguinte, ó, colocar o style que a gente criou lá, que vai ser igual a styles.btn. Atualizar, vamos para a próxima tela. E tá aí a contagem com uma estilização que está melhor. A gente pode dar também um espaçamento desse botão, né? Então vamos ver se a margem top funciona.
Tá aí, beleza. E eu posso colocar o texto aqui dentro, ó, a gente pode vir aqui novamente, colocar um style inline, que vai ser color branca. E acho que fica mais bonito. E deixa eu ver se eu consigo colocar uma margem aqui, só por curiosidade, margem top, por causa que eu testei no meu iOS e o componente é diferente, esse picker. Ó, mas ficou legal, beleza. Então aqui, e a contagem, começar. E tá aí, funcionando 100% o nosso timer com React Native, utilizando Expo para a gente testar nos nossos dispositivos. Vocês criaram, se você chegou até o final, você tem o seu primeiro app nativo criado. Olha que bacana, tudo isso fazendo em um arquivo. Eu tentei deixar o mais simples possível para vocês, tá? Não foi as melhores práticas, mas não tem problema, por causa que isso daqui é uma coisinha pequena que a gente fez e deu para vocês terem uma noção geral da facilidade que é para desenvolver aplicativos. Falando em aplicativo, em breve a Dunk Code vai estar, na verdade está em processo de avaliação nesse momento, o nosso aplicativo para vocês assistirem a aula. Lembrando que, independente de aplicativo ou não, vocês podem acessar pelo navegador, que se comporta como um aplicativo também. Mas é isso, tá? Em breve enfim, nos grupos privados, me siga no Instagram para acompanhar as novidades, tá? E é isso, espero que você tenha gostado, não esqueça o like, não esqueça de se inscrever. Realmente esse tutorial aqui eu tava, vamos dizer assim, eu tava planejando bastante, por causa que eu não queria trazer algo muito difícil, mas eu também não queria fazer um aplicativo só para dar um olá mundo na tela, eu queria fazer um... Enfim, e aí eu uni o útil com o agradável, que foi pegar aquele timer que a gente fez com JavaScript na web e eu converti para React Native. Espero que vocês tenham gostado, eu desejo um forte abraço para vocês, hoje é sexta, então desejo também um excelente final de semana. Forte abraço e até a próxima aula.